todos bem-vindos à nossa casa de estudos e orações, aos que se encontram aqui no nosso salão, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e aos nossos amigos virtuais. Para dar início às nossas atividades dessa noite, como de costume, nós faremos uma leitura inicial. E a leitura dessa noite, ela foi aberta ao que nós costumamos dizer ao acaso, e a mensagem que veio, ela se chama Sinais. Sua conversação já das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas do caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Essa leitura de hoje é do livro Agenda Cristã, e eu convido a Rose para nos agraciar com a prece inicial. Vamos então, irmãos e irmãs, ficar sentados na posição tranquila e pensarmos em Jesus. Pai amado, Jesus, Senhor da vida, são dias onde as pessoas estão nas ruas, em retiros, em seminários, mas são dias que podem também está rolando, já que a gente pode fazer leituras importantes, ou também dias onde nós possamos descansar. Mas que a gente não esqueça, todo dia é dia de progresso espiritual. Então, rogamos o ano, rogamos consciência em nossas tarefas, pedimos também que os teus anjos nos ajudem nessa caminhada. Possamos seguir melhores, mais conscientes e mais festos e amorosos. Senhor, nosso coração está em júbilo e só dizemos gratidão pela encarnação. Somos gratos por esse momento, por esse momento neste mundo. Um mundo ainda em ação e transição, mas um mundo onde podemos seguir melhor. Muito obrigada, amado. Muito obrigada, Jesus. E que hoje seja uma noite onde tuas palavras, envolvam os corações e que nós possamos sair melhor daqui que entramos. Muito obrigada, muito obrigada. Nessa noite de hoje, nós seremos agraciados com a exposição sobre o tema Lei de Amor, Justiça e Caridade. Eu convido o seu exame, que vai nos conduzir nessa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sempre um prazer estar nesta casa de luz, de bênçãos, de oração. Essa casa que tão bem nos acolhe, sempre que nós viemos e viremos, porque nos dá muito prazer ver. Falar de lei de amor, justiça e caridade, uma saudação também para aqueles irmãos que estão em casa assistindo e para os que estão na folia e vão assistir depois, né? Que vai ficar gravado. Então, que
esse estudo alcance cada vez mais pessoas. Para falar de amor, justiça e caridade, a gente tem que falar, basicamente, do que disse Jesus, do que disseram os emissários de Jesus. No caso dos profetas, trouxeram a lei da forma como compreendeu e recebeu o povo judeu. Dali, essa lei se espalhando daquela sua grande maioria, né? Mesmo que nós não professemos a fé judaica, mas os ensinamentos do judaísmo chegaram até nós através do cristianismo. Porque Jesus, em algum dele, diz: eu não vim destruir a lei. Isso está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus afirma o compromisso com todos nós que aqui encarnamos, de enviar consoladores que nos confortaram, nos consolaram ao longo do desenvolvimento da humanidade. Então, nós encarnados, nós como encarnados, nós já recebemos o consolo da lei de Moisés, nós já recebemos o consolo das leis dos profetas, dos ensinamentos dos profetas, nós já recebemos o consolo da própria mensagem do Cristo. Não foi uma mensagem escrita, ela foi uma mensagem oral, mas fundamentalmente Jesus ensinou pelo exemplo, porque Jesus vivia o que dizia, vivia o que professava, certo? Toda a acepção. Mas Jesus, no Evangelho de João, ele nos promete que enviará um outro Consolador, e que o Consolador ele estará eternamente entre nós, e a gente depende que não é gente, não é um Consolador que virá encarnado. Jesus disse que esse Consolador vai nos fazer relembrar o que o próprio Jesus nos disse, e que nós ouvimos, não compreendemos, ou esquecemos, ou compreendemos, mas não cumprimos, não vivemos de acordo com os ditames e as orientações do Mestre Nazaré. Mas Jesus diz também que esse Consolador ele traria coisas novas que ele não nos disse, porque nós não tínhamos maturidade. Então, no nosso processo de desenvolvimento nos últimos 2000 anos, nós chegamos hoje ao patamar de desenvolvimento intelectual e moral, onde nós já podemos compreender aqueles ensinos que Jesus não trouxe. Porque é importante destacar que no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, Nicodemos procura Jesus para tentar compreender alguma coisa da mensagem que Cristo trazia. Jesus fala a Nicodemos pergunta, e se era preciso nascer de novo, e Jesus diz: é preciso que você nasça de novo para poder alcançar o reino de Deus. E quando ele nos faz a pergunta a Jesus, e deixa Jesus, eu acho que Jesus deve ter ficado decepcionado. Rapaz, Nicodemos, doutor da lei. Aí Nicodemos disse: mas Jesus, será necessário que eu volte para a barriga da minha mãe? Eu, homem velho, volte para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus disse para ele: tu não estás compreendendo. Quando eu falo contigo das coisas da terra, imagine quando eu começar a falar contigo das coisas do céu. Porque tem umas coisas interessantes que Jesus deixa escapar. Jesus, quando conversa com João Batista, Jesus diz, João Batista diz: eu não sou digno de amarrar as correias das tuas alpercatas. E Jesus ali deixa escapar uma mensagem interessante. Jesus diz para ele assim: dentre os nascidos de mulher, tu és o maior. Dentre os nascidos de mulher, tu és o maior. Mas no reino dos céus, e não no reino de Deus, ele fala no reino dos céus. No reino dos céus, o menor é maior que tu. Ou seja, João Batista tinha muita lenha para queimar para poder chegar no reino do céu, no reino dos céus, como o menor dentre os menores. Jesus mostrou para ele que ele não tinha ainda a condição de alçar ao reino dos céus. Ele está encaminhado, ele vai chegar, mas ele não está na condição ainda. E a gente vai percebendo que Jesus traz, após a lei mosaica que é dura,
que é uma lei viril, que é uma lei rigorosa, que é uma lei até da vingança, né? Onde a interpretação social, a interpretação material da lei de causa e efeito foi convertida no olho por olho, dente por dente. Então, nós hoje, com o Espiritismo, nós entendemos que a lei de causa e efeito, ela é fruto da justiça, do amor e da bondade de Deus para conosco. Mas para o povo que viveu sob a égide da lei mosaica, a lei de causa e efeito era a lei do olho por olho, do dente por dente. E a gente vê que essa lei prosperou até pouco tempo. Eu já citei umas palestras que eu fiz. Outro dia eu estava assistindo uma palestra minha lá e eu fui lá no centro e eu contei essa história. Numa cidade de Pernambuco chamada Exu, que era perto de Gonzaga, houve uma batalha entre duas famílias na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, e a família Alencar e uma outra família lá, que eu não vou lembrar o nome agora, eles se matavam. Matavam um, uma família matava um, e uma família do outro matava, e eles ficaram nesse verdadeiro embate. E o Fantástico mostrou numa noite de domingo a mãe de um dos jovens mortos, tinha morrido o pai e o filho. O pai já tinha sido assassinado e o filho tinha sido assassinado, o filho, se não me engano, 22, 25 anos de idade. E a mãe caía sobre o caixão e ela gritava. Isso passou, essas imagens foram reproduzidas no horário nobre de um programa nacional que tinha 50% da audiência da televisão na década de 70 e 80. E a mãe chorando caiu se lançando sobre o caixão e disse: eu quero vingança. Um dos meus filhos vai lavar a honra da minha família com sangue. Eu não aceito menos de 2. A mãe pediu olho por olho, dente por dente. E aqui foi mostrado como fruto da revolta, da sede de justiça daquela família. E hoje, 40 anos depois, a gente já não consegue mais isso. A gente já tem muita violência, a gente já tem muita agressão à natureza, que é fruto dessa nossa falta de desenvolvimento, do ponto de vista das duas asas, da materialidade e da espiritualidade, do amor e da sabedoria. Mas a gente já não aceita mais determinadas coisas. Hoje nós já temos crianças que não aceitam comer carne sabendo que aquele é um animal que foi morto. A carne chega, o bife chega à mesa dele, ele come. Mas ele nem imagina que aquele ali era um boi, um ser vivo, que foi brutalmente assassinado para a gente comer a carne dele. Se a gente partir desse ângulo, gente, é um absurdo. É um absurdo você matar um animal do tamanho de um boi lá com, sei lá, 180 quilos, 200 quilos, 150 quilos, para ele tirar dali a carne dele. A carne do animal que foi criado para aquilo. Mas mesmo assim, a gente vai evoluir para a gente deixar de fazer isso. A gente não fez ainda, porque a espiritualidade trabalha de forma planejada. Porque se hoje fosse todo mundo parasse de comer carne no mundo, nós quebraríamos uma cadeia produtiva imensa, gigantesca. Então, pouco a pouco as pessoas vão deixando de comer carne, pouco a pouco as pessoas vão deixando de comer frango, pouco a pouco as pessoas vão migrando para outros tipos de alimento. O Chico falou na década de 70, no programa Pinga Fogo, o Chico disse que perguntaram sobre como seria a alimentação do futuro. Aí o Chico falou que o Emmanuel daqui do lado para dizer que no futuro nós retiraremos grande parte do nosso alimento dos mares. Nós nos alimentamos, aí eu imaginei peixe, né? Nós nos alimentamos, a base da nossa alimentação no futuro será alga marinha. Aí eu fiquei, gente, alga marinha. Eu não me vi comendo nada, porque eu gosto de carne, de churrasco, gosto de bife, de batata frita. Pai, fiquei pensando em comer uma pratada de alga. Eu achei esse negócio tão sem graça, mas não estarei aqui quando começar. Eu vou chegar no mundo espiritual e eu vou ter que me libertar desse apego à materialidade que eu trago comigo das outras encarnações. Eu já consegui me livrar de algumas coisas. Nessa encarnação eu não estou fumando, não estou bebendo, já devo ter fumado, tenho feito muita coisa nas outras encarnações. Essa encarnação eu consegui me livrar de algumas coisas. Isso se traduz na beleza desse processo que Jesus garantiu para nós. E Jesus, quando manda a lei mosaica, ele não mandou a lei da vingança.
a lei dura, a lei rígida. Aquela lei já era a lei de amor, justiça e caridade. A forma como a sociedade interpretou foi diferente. Aí Jesus assumiu um compromisso, respondendo ao compromisso que ele tinha assumido com os capelinos, ele disse: eu estarei na terra, vou encarnar. Decidiu que encarnaria quando os capelinos aqui chegaram. Fez um compromisso com esse povo, que migrou, que foi aceito em igreja. Pô, Jesus, comandante espiritual do alto terrestre. Jesus, eu estarei com vocês, encarnaria. A gente sabe que isso foi feito uma reunião de todos os filhos de Cristo que se chamam lá. Eles se reuniram para definir como seria o processo de encarnação de Jesus na Terra. Porque não é natural, não é normal que o Espírito de Cristo desça à materialidade, sobreviva, viva dentre os encarnados, sob o ponto de vista da matéria, como nós o conhecemos aqui. Então, Jesus, ao cumprir essa missão, ele veio para viver a lei de amor, justiça e caridade, como ele tinha mandado todos os seus emissários divulgar e disseminarem essa lei. Mas o próprio Jesus é mal interpretado, Jesus é mal visto, e mesmo Jesus dizendo, está escrito na lei, amarás os teus e odiarás os teus inimigos, eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Mas, gente, isso é um processo de ruptura do condicionamento materialista humano tão grande, tão gigantesco, tão absurdo até, que eu sei que Jesus falou, mas ele não mandou cobrar por conta da gente, porque ele não estava ao nosso alcance. Como é, e nós estamos há 2 mil anos, depois que Jesus falou, como é que nós vamos amar o nosso inimigo? Aquele que planejou contra a gente, aquele que arquitetou contra a gente, aquele que bolou um plano para nos destruir. Como é que eu vou dizer para ele? Toda vez, eu sei que você é minha inimiga, mas eu me amo. Como é que nós vamos fazer isso? Nós não conseguimos. Por quê? Nós ainda estamos numa condição tão limitada sob o ponto de vista do desenvolvimento espiritual que nós temos dificuldade de amar o pai e a mãe. Por isso aquele mandamento não manda nada, só honrar. Honrar é respeitar, cuidar da necessidade. Porque o amar é um bem-querer total. Mas como é que você vai? Jesus está vendo a nossa missão, Jesus já coloca esses detalhes na nossa vida. Como é que você vai amar aquele que está na sua família? Talvez seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou sua irmã, dentro do seu lar, sob o mesmo teto. Como é que você vai amar aquele que planejou contra você? E às vezes nós estamos unidos. Quando nós estudamos os livros, Mensageiros, a gente encontra lá na casa da, que é o nome dela, esqueci agora, dona Laura do Mundo Espiritual, aquela que tem um centro na casa dela, esqueci agora, eu vou lembrar. Ela tem uma família, o marido dela está desencarnado, a casa dela, o marido antes de desencarnar construiu uma sala, que é a sala onde funciona aquele mini centro espírita. Por que é um mini centro espírita? Porque era lá que fazia o evangelho com a esposa e os filhos, as meninas e o menino, e ali começou a chegar a gente. Ela, médium, começou a receitar e as pessoas vinham em busca da receita. Aí os doentes vinham em busca da boa prece, vinham em busca do tratamento espiritual. Por quê? Porque aquela casa é um posto de socorro na terra ligado ao nosso lar. Os trabalhadores mais evoluídos do nosso lar vinham para lá para dar assistência para o marido dela que estava desencarnado e que assistia à casa, e para ela e para os filhos, as filhas e o filho. Quando a gente começa a entender a constituição da família, as 4 meninas, são 5 filhos, se não me engano, as meninas, elas fazem parte do núcleo familiar, da família espiritual, do pai e da mãe. Mas o menino não, o menino é rebelde. O menino inclusive diz: mãe, está na hora de a senhora alugar esse salão dele. Esse salão dele dava uma boa alfaiataria, dava um bom comer. Aí cita lá várias facilidades econômicas de exploração do local. E a mãe diz assim: não fala mais isso, nem isso não se discute. Esse salão que o seu pai construiu para fazer o nosso evangelho. Aí a descrição espiritual do trabalho qual é?
naquela casa, naquele salãozinho, no dia da reunião, vem um grupo gigantesco de espíritos para acolher os desencarnados que para lá são levados e os encarnados que para lá vão em busca de socorro espiritual, material e de saúde. O socorro material que eles buscam é a cesta básica, é a ajuda de algum encarnado que frequenta o grupo, e em busca do socorro médico, do remédio espiritual, da receita, porque ela entra em trânsito e começa a receitar. Ela analfabeta, interpreta, bota a meninazinha dela para fazer a leitura do Evangelho, e lá ela faz uma explanação sobre a passagem do Evangelho de Mateus, que é uma página e meia, ela falando sobre aquela mensagem. O Espírito encostou, próximo dela, aí colocou a mão sobre o frontal dela. E ela desandou a falar e falou coisas belíssimas que uma pessoa muito preparada às vezes não consegue falar sobre o Evangelho. Então a gente vê que às vezes a família espiritual da gente, a gente tem os desafetos e às vezes os inimigos. Jesus mandou amar os inimigos, rompendo com a tradição que dizia: ama os teus e odia o inimigo. Você vai odiar o seu inimigo e vai amar aquele que quer ser, a você na família material. 2000 anos depois, nós ainda temos dificuldade de amar aqueles que estão dentro da nossa casa. A gente já tem familiares que nós não nos damos bem, nós convivemos a vida toda, crescemos juntos, mas nós não nos damos bem. Por quê? Porque a família espiritual não necessariamente é a família material. A família material é o acerto de contas. E Jesus, para além disso aí, no Sermão do Monte ele diz: bem-aventurados os aflitos. Aí você diz assim: bem-aventurados os aflitos. Como é que eu estou sofrendo nessa vida? Eu não arrumo emprego, eu casei, a mulher se separou, os meus filhos foram embora, me abandonaram. Aí você tem uma série de problemas na sua vida. Sou doente. Se você sentar com a pessoa, todo mundo vai contar a sua dor e a sua dificuldade. Eu vivo um casamento que é horrível. Eu nunca consegui passar no concurso. Eu ganho muito pouco. Todo mundo tem problema. Não tem ninguém nessa vida que não tenha problemas. Aí a gente vê, por exemplo, as grandes personalidades da música, da arte, da ciência, o povo rico, os empresários e tal. Aí você diz: fulano deve viver bem, né? Deve ser feliz. Por quê? Porque ele tem um bom emprego, ele tem uma empresa, ele tem carro, ele tem casa, ele viaja, ele come bem. Aí às vezes tem problemas que a gente nem imagina. Né? Um colega meu, professor, eu não imaginava que aquele homem tinha problema, e um dia ele foi chamado para ir socorrer o filho dele que tinha se envolvido num acidente de carro. O menino foi lá, pegou o carro, saiu na rua, atropelou alguém, bateu no carro de alguém, uma confusão danada. Aí quando foi descobrir, o garoto de 16 anos estava drogado, e a família estava lutando com o uso de droga. Eu fiquei pensando, gente, eu tinha aquele cidadão na conta deles, da família feliz. Não tem um comércio lá na Margarina, que está todo mundo no café da manhã, 7 anos, passando no meio do pão, não tem na Margarina no pão, coisa mais linda do mundo. Pois é, aquela família ali, ela não existe. Por quê? Porque Jesus disse tanto para o aflito. Porque tu está tendo a oportunidade de viver a aflição que tu precisa passar por ela. Por isso que Jesus diz que o aflito é bem-aventurado. Joana de Anjos, Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala numa mensagem do Espírito Amigo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 89, isso, capítulo 89, que ela fala sobre a dor. A dor que nos alcança, ela é mérito nosso. Como é que eu vou entender isso? Olha o Espiritismo como chave de interpretação e compreensão da mensagem de Jesus, da mensagem vivida por Jesus, da mensagem descrita pelos evangelistas de Jesus. Olha como é diferente você compreender que a dor que você está passando agora é o remédio que você precisa para a doença que você carrega.
Então, o filho que me deu trabalho, que me dá trabalho nesta encarnação, é o filho que eu não cuidei direito na encarnação passada. Aí que não cuidou na encarnação passada, aí que jogou aquilo lá, ó, o caderno está anotado a tua dívida, tu fechou e jogou fora. Não, o caderno está lá. A tua dívida para com o teu filho, ela está lá, ela persiste e ela resiste ao tempo. Então é necessário que Jesus, na sua bondade, né, chegue e diga assim: meu filho, você errou com o seu filho. Né? Senta aí, você ainda mais conversa, viu? Olha, que está do lado ali, vai ser a mãe dele. E você conversa com ele para ser o pai dele de novo. Vai reajustar, vai botar no lugar a relação que você talvez pudesse dizer, né? Ah, eu sou um bom pai, meu filho não falta nada. Às vezes aí está o erro. Ah, eu sou um bom pai, sou rigoroso, ele só faz o que eu quero e o que eu mando. Às vezes aí está o erro. No exagero de dar tudo que quer, dar tudo que precisa, e às vezes no exagero de não dar nada. Né? Então, o Espiritismo, pelo Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, a gente encontra uma mensagem que nos diz que nós devemos caminhar para o que ele chama, não sei se é Sócrates essa mensagem, Fábio até discutiu com a gente lá no estudo do Livro dos Espíritos, na nossa casa, tempos atrás. Ele falou sobre a metonimia, que é a condição de nós buscarmos o meio termo nas nossas dificuldades e nas nossas limitações. Né? Eu um pouquinho, a minha esposa segue um pouquinho e nós continuamos a nossa caminhada, a nossa jornada. Porque se for do jeito que eu quero, não dá certo. Se for do jeito que eu quero, também não dá certo. Mas tem uma forma possível de fazer. Eu sei, um pouco ela saiu um pouco de nós. Continuamos nossa caminhada. Porque a nossa caminhada familiar, ela não é para satisfazer os nossos interesses individuais. Não é o meu nem o dela. É família. Então, o compromisso de família, ele envolve quem? Para mim, envolveu meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meus filhos e agora meus netos. Olha o tanto de eu sempre gosto de dizer, 9 filhos, eu sou o quarto. Eu disse, mamãe, ainda bem que a pílula não chegou no terceiro. Porque mamãe, no finalzinho da rama, papai era de farmácia, né? Aí a mamãe começou a tomar remédio. E mamãe era para ter ciência. No rio de queria, um menino por ano, era para ter uns 15. Mas no finalzinho da produção, da indústria que produz menino, chegou a pílula. E aquele deu uma retardada, deu uma diminuída no ritmo. Os 3 últimos irmãos, eles têm diferenças entre um e outro. Aí depois apareceu uma ligação de trompas, né? E aquela era uma cirurgia que era muito inacessível, mas depois foi se tornando cada vez mais popular. Para as mulheres que tinham muitos filhos, os médicos recomendavam isso muito facilmente. Aí você vê que a constituição familiar vai estar cada vez mais difícil e mais limitada. Mas não diminuiu do outro lado o número de espíritos que pretendem reencarnar. Então imagine o tamanho da fila que está lá. Então Jesus dá graças a Deus, como tem lá no Oriente Médio, a gente critica, né? Na Arábia Saudita, o homem rico tem 7 mulheres. Você pode lá, né? Se desde que você dê para as 7 mulheres todas as condições materiais iguais. Aí cada uma tem 4, 5, 6 filhos. Jesus já está achando um pouco, pensa assim, opa, pelo menos aqui ainda está tendo uma grande produtividade. Gente, os espíritos precisam reencarnar. Nós, desencarnados, ficamos na fila aguardando. Quanto tempo nós vamos demorar depois de sair dessa? Para poder voltar com a ideia que as pessoas estão tendo hoje de satisfazer todos os seus interesses individuais antes da constituição da família. E tem gente que não vai para ter filho. E quem veio para ter filho resolve não ter? Né? E o espírito, na reunião da Júlia, vai lá e dá uma descascada na mãe. Né? Ele foi, não, minha mãe, comprometida, tem 7 anos que era para que eu tivesse nascido já.
E ela fica adiando. Primeiro foi o vestibular e a faculdade, depois foi o trabalho, depois não tinha condição financeira, não tinha estabilidade financeira. E agora eu fui 7 anos depois, atrasado já. E a mãe começou a sofrer. Obsessão da própria futura filha. Eu preciso pacificar a relação com a menina que deve nascer. Olha, já pensou a dificuldade que é? Então, Jesus, quando ele disse para a gente amar os inimigos, ele proporcionou-nos essa informação de que nós devemos amar os nossos inimigos. Por quê? Porque não vai ficar nenhuma conta no caderno sem ser ajustada. Mas só que quando Jesus traz o Consolador, e no Evangelho de João ele diz: vou enviar o Consolador com aquelas 3 condições. Para lembrar o que eu disse, vocês esqueceram, né? Para retomar as coisas, para fazer você viver essas coisas, para fazer você, preparar você para você receber novas informações, que são informações, por exemplo, sobre a pluralidade dos mundos, a pluralidade da existência dos mundos habitados no universo, da existência de possibilidades imensas. Qual o tipo de vida em Mercúrio, num planeta que é um planeta que a gente pode chamar ele não é nem material ainda, ele é líquido, de tão quente que ele é. Todos os elementos químicos lá estão em estado líquido. Aí você tem Marte, que já tem outra condição, você tem a Terra, que tem outra condição. A possibilidade de um sisteminha como o nosso, de uma estrelinha como o Sol, tem uma possibilidade de vidas tão diversas. Essas novidades elas não foram trazidas, por exemplo, no tempo de Jesus. Por quê? Isso não era muito aceito. Porque os judeus ortodoxos, eles são reencarnacionistas até hoje. Mas o cristianismo que nasce em função da experiência terrena de Jesus foi afastado dessa possibilidade da compreensão reencarnacionista, da vivência reencarnacionista. Assim como os gregos acreditavam na vida após a morte, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Né? Jesus falou que João já tinha vindo no Evangelho. Está escrito. Jesus dizendo: a Batista ele já veio. Ele já veio, vocês trataram do jeito que vocês fizeram. Como os apóstolos. Aí todos os apóstolos ficaram sabendo que Jesus falava de João o Batista, que tinha sido decapitado há poucos dias, há pouco tempo. Então, quando Jesus nos apresenta esse Consolador vem trazer um terceiro elemento da revelação divina. Que a primeira revelação é a revelação da lei, apresentada por Moisés, que ele recebe no Sinai essas leis que são leis divinas, da relação do homem com Deus, de como nós devemos tratar com a humanidade. Moisés, dessas leis divinas, ele faz a derivação das leis materiais. Então tinha leis sobre o bezerro, o bode, o jumento, o vizinho que pegou a minha cerca, invadiu e destruiu minha horta. Como é que vai pagar? Tinha lei sobre isso. Tinha lei sobre como emprestar dinheiro, quando era crime, quando não era crime, quando podia, quando não podia. Tinha lei sobre as questões do divórcio, da transmissão de bens. Né? Um homem e uma mulher estão casados, têm 4 filhos, o homem morre. O que acontece? Tradicionalmente, na tradição judaica, os recursos voltam para a família do homem. Aí como é que se resolvia na lei mosaica? A mulher casava com um irmão, que era solteiro, irmão do falecido. E para mantê-la assistida com os recursos que o marido deixou. Essa lei é a lei material. Essa lei ela vai mudando direto. A lei divina que Jesus trouxe, Deus sobre todas as coisas, é o próximo a si mesmo, ela é eterna. E é divina, ela não vai mudar. Não muda aqui, não muda em Marte, não muda em Plutão, não muda no outro sistema. Vai no nosso sistema ou vai nos outros sistemas? Mas Jesus trouxe a unificação das leis, a simplificação.
Moisés tinha 513 leis antes das 10 leis do Decálogo. Depois 10. Aí Jesus, segundo a revelação, Cristo veio ao mundo, aí ele diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Aí se resume toda a lei e o profeta. Inclusive o Decálogo, as 513 leis e toda a lei material deve se submeter a essas duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim, e o meu próximo, eu causei prejuízo, eu devo ressarcir o prejuízo. Nesta vida ou noutra vida. Por quê? Porque as existências elas se sucedem, mas a vida é uma só. Eu estou vivendo agora nesse corpo que Jesus me deu e eu me chamo instante. Mas na minha raça não era esse corpo aqui. Não é? Era outro corpo. Era diferente. Era bigodudo. Inclusive. E não morava aqui. Morava em outro país. Mas a minha dívida que eu fiz com o meu filho lá na geração passada, eu tenho que acertar essa. E se não acertar, daria. Jesus vai jogar para cá fora? Não, Jesus vai chegar lá e vai dizer: meu filho, de novo, 2 encarnações que não acertou com ele. Rapaz, tu vai ser filho dele agora, para ver se dá certo. Porque não é justo, foi o pai que botou lá no negócio para resolver. Então tu vai ser filho dele, então tu vai ser irmão dele. De alguma forma tem que resolver. Né? Eu lembro que o Ramsés contou aqui numa palestra, isso faz muito tempo. O Ramsés contou que os irmãos brigaram, eram duas pessoas que brigavam, um matava o outro na encarnação, aí vieram como irmãos. Né? Aí depois não deu certo. Aí depois vieram como gêmeos. Aí depois, o único jeito que foi nascer umas 2 barrigas olhando para a cara do outro. Aí você diz assim: ô, coitadinho, o bichinho nasceu na barriguinha colada no irmãozinho dele, a bichinha nasceu colada com a irmãzinha dela. A gente fica morrendo de dó. Né? E aquele espírito aceitou aquela condição, e quando ele desdobra, ele diz assim: graças a Deus que eu aceitei, e graças a Deus que está dando certo. Eu olho para a cara dela todo dia, ela olha para a minha cara todo dia, nós dois aqui, um de frente para o outro, briga, se belisca, mas vai ter que dar certo, porque tem que resolver. Então Jesus, ao trazer o Consolador, ele nos traz essa compreensão da eternidade dos processos de reconciliação. Né? Ele nos traz a eternidade dos processos de desenvolvimento do Espírito encarnado. Errou-se até 8h30, né? 8h30. Então, eu estou olhando que falando 10 minutos, eu tenho umas coisas para dizer do Evangelho de João. Aí Jesus nos traz esse Consolador, e o Consolador não foi ligado a uma figura. Você vê que Moisés representou a unificação e a simplificação de todas as leis daquele povo, que era o povo do Deus único, que foi tentado no Egito, mas não deu certo. Né? Aí você via Roma com deuses plurais, o Egito com deuses plurais, a Grécia, muitos deuses, um panteão de deuses gigantesco, mas aquele povinho humilde lá do Oriente Médio, eles assimilaram o conceito de Deus único. Tradicionalmente, historicamente, eles aceitaram. E ali é onde a semente prosperou. E naquele povo, no meio daquele povo, Jesus encarnou. A segunda revelação está sentada na figura de Jesus. Mas a terceira revelação não está sentada na figura de ninguém, porque Jesus previu que o Consolador, o próximo Consolador viria e estaria eternamente entre nós. Então, não é gente, é uma mensagem, né? É um pressuposto, né? É um compêndio, pode até ser um compêndio. Mas veio para ficar eternamente entre nós e para transformar. E outra coisa, pergunta dos Espíritos: no futuro todos serão espíritas? Não, para que precisa? Porque o Espírito
o espírita junta a filosofia espírita, a ciência espírita e a moral cristã e forma uma doutrina. Aí todo mundo precisa ser. Às vezes a pessoa vai ficar na igreja protestante, na igreja católica, no candomblé, na umbanda. Só que todos nós no futuro compreenderemos esses elementos da reencarnação, de que nós devemos suceder existências para nos aperfeiçoar do ponto de vista moral e intelectual, que não existe desenvolvimento da matéria sem a ação do Espírito sobre ela. E o Espírito precisa da matéria para também se desenvolver. Aí eu vou ao capítulo 17. 17? Do Evangelho de João, a oração de Jesus. Aí a gente vê o tamanho desse João vai descrever, no capítulo 17, a oração que Jesus faz. Ninguém fez essa descrição, só João. Só João. Há outro momento em que está descrito uma prece de Jesus diretamente a Deus, é no livro Jesus do Lar, no capítulo 50. Jesus conversa diretamente com Deus. Aí ele pede perdão a Deus pelo que é a pega da matéria. Ele pede perdão a quem não consegue imaginar o próximo. Aí Jesus vai pedir perdão por todos os nossos erros. Ele pede perdão ao Pai por nós. Mas aqui Jesus, no capítulo 17, no item 4, no versículo 4, ele diz assim, na oração de Jesus. Ele diz a Deus, olha Jesus dizendo a Deus, eu te glorifiquei sobre a terra. Olha, a vida de Jesus foi a glorificação da existência de Deus. Ele vai dizer isso, o próprio Jesus. Aí ele diz, consumando a obra que ele deste para fazer. Confirmando que foi Deus que mandou ele vir. E outra coisa, aqui Jesus identifica que cumpriu a obra que Deus mandou. Em 3 anos de missão. Ele cumpriu a sua missão em 3 anos. Aí ele diz, aí ele roga aqui, ele pede, agora glorifica-me tu. Olha a intimidade. Jesus, Espírito Cristo, comunga do pensamento de Deus. Aí ele diz, agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo. Olha, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existir. Olha o que Jesus está dizendo. A missão está tudo beleza, já eles vão empreender e vai cumprir o que está dito nas profecias. Agora eu te peço, Pai, me glorifica diante de ti, porque não tinha ninguém para glorificar. Jesus glorificou a Deus com o cumprimento da missão que Deus deu a ele. Aí Jesus diz agora, como eu já cumpri, ele roga e pede a Deus, glorifica-me diante de ti. Não tem um ser superior para alguém glorificar Jesus, a não ser Deus. Aí ele diz, com a glória que eu tinha junto de ti, Jesus está saindo da encarnação e pedindo a Deus que dê a ele a mesma glória que ele tinha junto de Deus antes de o mundo existir. Para o judeu, o mundo é o planeta Terra. Então, quando eles se referem a mundo, eles estão se referindo ao planeta. E aqui Jesus comprova o que está dito na aula do Espírita, que foi ele, Jesus, e mais alguns espíritos crísticos como seus auxiliares, que constituíram o planeta Terra. E ele confirma aqui que antes do planeta ser constituído por ele, retirado da massa solar, lá no livro da Caminho da Luz, retirado da massa solar, pedacinho da massa solar, essa massa começa a girar pela força da mente desses espíritos crísticos. Ela começa a girar em torno do Sol e ela vai sendo juntada com outros elementos. Vem um asteroide que faz alguma coisa, vem um cometa que faz alguma coisa, até chegar na lâmpada celeste.
que vai promover o desenvolvimento da vida na terra. Aí a lei de amor, justiça e caridade ela está presente em nós, hoje, que estamos no reino animal, que o Espírito de Jesus chama. Mas nós que aqui estamos hoje, nós já estivemos no animal, nós já estivemos no vegetal e no mineral. Nós somos espíritos críticos, nós somos princípios inteligentes criados por Deus, simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento. E hoje nós somos seres ordinários. A minha mente hoje controla 7 octilhões de átomos, 3 trilhões de células, sob o governo da minha mente. Então, a célula da minha pele é governada por mim, como espírito da terra que sou, que já fui uma célulazinha, já fui um átomozinho, dentro de um mineral, dentro de um vegetal, dentro de um animal. Aí você imagina como é que Jesus trabalha com essa lei de amor, justiça e caridade, né? Dando a uma árvore gigantesca a capacidade de buscar a água a quilômetros. E enquanto ela puxa a água para se nutrir, né, durante o dia, de noite, ela fecha esses dutos e libera por outros dutos, pelas micro-raízes, a água para aquelas pequenas plantas que não têm condição de ir buscar quando a água está difícil de ser encontrada. Aí você vê que ali é a lei de amor representada. A lei de amor está representada quando essa mesma árvore dá espaço para a reprodução de um pássaro que ali monta seu ninho. Ou para um oceano gigantesco que proporciona o desenvolvimento desde as algas marinhas até a baleia. Animais de pequeno porte gigantesco. Animais que nós nem conhecemos. Há uma floresta, né, que como um todo, como um ser vivo, né, ali transitam e habitam princípios inteligentes nos mais diferentes graus de desenvolvimento. Aí a gente passa o trator porque ele se acha bonito, é a roça de milho. E a gente não preserva e destrói o rio que faz o peixe crescer, destrói a árvore que faz o pássaro sobreviver. Sabendo que nós passamos por todas essas condições e por todas essas situações. Então, cada átomo que está sob o meu comando hoje, ele tem uma vida independente dentro do meu corpo físico. Mas aquele átomo é um princípio inteligente, tem um princípio inteligente rudimentar que o governa. E ele está sob o meu comando. Então, no meu organismo tem átomo de ferro, né? Tem átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio. Esses átomos, 7 octilhões, eles são comandados pela minha inteligência. Eles são comandados por mim. E isso é lei de amor, de justiça e de caridade. Que é a lei que Jesus nos trouxe. A lei que Jesus nos trouxe foi a lei do amor que nós não compreendemos. Aí agora, com o Espiritismo, ele manda a expressão e a essência do amor e essência, que é a caridade. Então nós saímos da justiça, dura, atrasada, rigorosa, injusta às vezes, né, travestida de justiça. Aí depois a gente vem para a lei de amor, que a gente não consegue viver e nem compreender, e agora nós já temos que colocar o amor em prática. Mas nós ainda temos lugares do nosso planeta em que a gente ainda vive sob a égide daquela justiça antiga, né? Que a lei de Italiano ainda prevalece, né? Outro dia eu vi uma imagem de um vídeo, não vi a imagem não, era só a reportagem dizendo que umas quadrilhas no Mato Grosso prenderam e julgaram 2 adolescentes e condenaram à morte por assassinadas com transmissão ao vivo. Aí fica assim, eu digo, gente, a gente fica revoltado, né? A gente vê uma notícia dessa, tinha que matar, eu fiquei, foi com pena de uma alma dessa. Gente, quando esse irmãozinho desencarnar, qual o tamanho da conta que ele tem para pagar? Porque a justiça de Deus,
ela é amorosa e ela é caridosa. Mas nunca ela será injusta. Todo mundo só sai daqui quando pagar. Eu vou chamar de império. Lá no Evangelho está o último ceitinho. Mas eu vou usar aquela linguagem do nordestino. Aí eu vou dizer que ninguém sai daqui quando não pagar o último vintém. Só sai daqui quando pagar o último vintém, porque nós devemos ressarcir o dano causado e nós devemos, ao longo das nossas existências, refazer as relações que nós destruímos por falta de amor, por falta de caridade. Gente, passei para lá de novo, foi hoje. 1h32, né? Só foi 2 minutos hoje. Obrigado pela atenção, boa noite. Até a próxima. Eu vou te dar aqui, senão vai ficar sem ninguém. Depois dessa belíssima explanação, um pouco sobre as atividades da casa, aos domingos a gente tem as palestras públicas a partir de 7h30. Segunda-feira nós temos atendimento fraterno, ele deve ser marcado pelo WhatsApp da casa. Às quintas-feiras nós temos o estudo da mediunidade que acontece aqui no nosso salão. Aos sábados nós temos o encontro de jovens. E aí a gente intercala o encontro de jovens com o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, todo sábado nós temos atividade a partir das 5h da tarde. E 5h30. E é isso. Então, todas as atividades são abertas. Aqueles que se sentirem à vontade para vir conhecer, sintam-se em casa. É importante a gente manter também uma rotina de estudo de forma constante. Então, o senhor vai aproveitar esse momento que ele já está inspirado e vai nos agraciar com a prece final e o passo coletivo. Todos nós que estamos aqui levar o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, caridoso e bondoso, e a Mãe Santíssima, e aos trabalhadores desta casa, os mentores, aqueles que assistem o trabalho espiritual, de acolhimento, de tratamento de todos que passam por aqui, encarnados e desencarnados. A gente pede o concurso dos bons espíritos para nos proporcionar nesse momento um passo magnético, de acordo com a necessidade que cada um de nós apresenta neste momento, no plano emocional, no plano físico, no plano espiritual. Essas luzes que descem do alto, elas penetrem pelo nosso coronário e se espalham pelos nossos órgãos, pelos nossos músculos, pelos nossos tecidos, alcance cada célula, cada átomo do nosso corpo, nos abençoando, nos iluminando, nos fazendo mais fortes, mais sábios, mais humanos, mais humildes e mais caridosos. Nós rogamos a Jesus que esteja conosco nos nossos corações durante essa semana que se inicia. Rogamos a Mãe Santíssima que nos coloque no colo na hora da dor, na hora do sofrimento. Agradecemos a assistência dos bons espíritos e dizemos que assim seja, Senhor.
Valeu, Dani.